Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos levado a viver como igreja. Pai, eu oro para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender, Pai, tudo que vai ser passado aqui nessa noite. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor me use a minha boca, Pai, para que as palavras que saírem possam sair cheias de graça e de amor. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, todo pensamento, dardo inflamado do inimigo nas pessoas que estão nesse momento ouvindo essa mensagem e também nas pessoas que irão assistir essa mensagem no YouTube. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ao tema aí da noite. Quantos podem ler comigo? Sua lente está embaçada. Mais uma vez. Sua lente está embaçada. Glória a Deus. Eu peguei aqui o óculos da minha mãe e eu gostaria de fazer essa ilustração para vocês, porque muitas vezes no nosso dia a dia, e essa mensagem não é necessariamente dizendo que tem algo de errado com você, amém? Não é isso, mas é nos trazendo um alerta de que a nossa lente pode estar embaçada. Quantos aqui usam óculos? Levante a mão para eu ver. Muita gente. Você já teve alguma vez uma situação no seu dia a dia, deve ter tido com certeza, de você tentar ler alguma coisa e seu óculos está embaçado, amém? Ou então o lugar estava frio, você saiu do lugar frio e de repente o óculos fez chuf e embaçou. E muitas vezes quando o nosso óculos embaça, a nossa visão fica prejudicada. A gente passa a não enxergar as coisas com clareza. A gente passa a estar em perigo. Porque uma pessoa que não está enxergando bem, ela pode atravessar a rua sem ver o que está passando. Ela pode se machucar se ela estiver mexendo com alguma coisa afiada. Então, o objetivo da palavra de hoje é nos orientar, tanto quem está ouvindo, quanto eu também que estou falando. Eu sou veículo da mensagem, mas eu também sou ensinado e eu sou corrigido quando eu estou passando para vocês. Amém? Então, a gente vai ver hoje o que é que significa esse óculos, o que é essa lente. Que lente é essa que eu estou falando? O que é que faz com que a nossa lente embace? E como é que a gente faz para desembaçar? Amém? Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 9, por favor. Efésios 1, 9. Fala o seguinte, quantos já acharam? Amém? Efésios 1, 9 fala o seguinte: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em quem? Em Cristo, todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o objetivo final do Senhor é de fazer com que em Cristo as coisas celestiais e terrenas, elas se convirjam. Não sei qual seria o verbo nesse caso. Convirjam. Amém. A vontade de Deus é que todas as coisas possam convergir. Desculpe, irmãos, minha cabeça para verbo sempre tive problema com português. Mas o objetivo de Deus é unir as coisas em Jesus. Amém? Por que eu estou falando sobre isso? O que é que isso tem a ver com a nossa lente estar embaçada? Porque a lente pela qual nós enxergamos o nosso mundo, para quem é cristão,
é uma lente de Cristo. Jesus, ele é o centro da história. Jesus, ele é o centro da palavra, da criação. Jesus deve ser o centro das nossas vidas. Isso é algo indiscutível. A história da criação, da queda, do perdão de pecados, não é sobre mim ou sobre você. É sobre Jesus. Que isso fique bem claro. Porque, ultimamente, temos visto um evangelho muito antropocêntrico. Um evangelho onde o centro é o homem. Um evangelho onde o centro é a pessoa e o quanto ela pode ser abençoada em Deus. Não que isso não seja verdade. Isso é verdade de que nós somos abençoados por Deus. Quantos aqui são abençoados por Deus? Nós somos abençoados. Agora, o centro da história, o centro da criação é Jesus. É convergir tudo nele. Tudo para ele. A glória é dele. Nós somos salvos sem merecimento algum. O merecimento é todo de Cristo. O amor que Cristo derramou em nós e a graça que Ele nos deu é para revelar o amor dele e a graça dele. O nosso valor diante de Deus era nenhum. E é justamente por nós sermos pecadores e possuirmos tão pouco valor que o fato de Ele escolher nos perdoar e nos amar e nos trazer para a família dele mostra o quão bom Ele é. Amém? Então, a palavra aqui usada para convergir, de que todas as coisas, o objetivo é que elas possam convergir em Cristo, é a palavra resumir. Resumir as partes como um todo abrangente. Então aqui a palavra de Deus está dizendo, o objetivo final é que as coisas celestiais e terrenas possam se resumir na pessoa de Jesus. Ser simplificadas na pessoa de Jesus. Tem até um livro que o nome é Evangelho Puro e Simples, do C.S. Lewis, que foi o rapaz que escreveu as Crônicas de Nárnia. Quem puder ler esse livro, eu soube que é muito edificante. Eu ainda não li, mas estou querendo. Então, existe um plano maior que irá culminar no reino de Jesus aqui na terra. A restauração de todas as coisas. Amém? Quantos se alegram com isso? Vamos para Apocalipse 21. Algumas pessoas têm medo de ler Apocalipse, mas Apocalipse é um livro muito bom, irmãos. Ele basicamente possui o spoiler da história da humanidade. É Jesus nos dizendo que no final ele vence. Amém? Eu não sei no jogo do Flamengo, na final, quem é que vai vencer. Mas na história da humanidade e de Jesus, quem vence é Jesus. Amém? Quem é flamenguista aí? Tem muito flamenguista aqui nessa igreja? Tem não? Alan, Yuri. Amém. Vamos lá. Apocalipse 21, versículo 1, fala o seguinte. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém. Olha isso, irmãos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quem aqui é um vencedor em Jesus? Amém? Então a promessa de Deus para nós não é uma morada eterna nos céus, mas sim os céus descendo à terra. Deus fazendo da sua morada a terra, restabelecendo e restaurando todas as coisas. Tanto é que Jesus ele nos ensinou a orarmos a oração do Pai Nosso, que fala: seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Então, cada momento em que a gente ora e vê um mover de Deus aqui na terra, é uma amostra do que vai ser essa nova ordem, onde Deus estará morando com o seu povo. Quantos sabem que Lázaro, que foi ressuscitado na história na Bíblia, ele morreu? Ele foi ressuscitado, mas depois de um tempo, ele morreu e seguiu o curso natural da vida. As pessoas elas são curadas, elas experimentam libertação, elas experimentam cura, milagre da parte de Deus, mas uma hora a vida acaba. Uma hora as coisas se vão. Uma hora tudo se torna história. Mas a gente pode entender que cada cura e cada milagre é uma demonstração de um reino que está por vir. Por isso que a palavra de Jesus era: o reino está próximo. Não é que o reino está simplesmente disponível para as pessoas, mas que o reino ele está próximo de vir. Esse reino de Deus pleno na terra vai chegar. Então, essa cura, esse milagre é uma amostra. Então, a gente precisa entender isso. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou estabelecendo para vocês a lente. Estou estabelecendo para a gente qual é a forma que a gente deve enxergar as coisas. É entender que tudo o que nós vivemos aqui nessa terra é passageiro. E entender o objetivo de Deus final. Estabelecendo isso, um foco, estabelecendo um objetivo, entendendo o propósito principal de Deus para nós e para a humanidade, a gente consegue alinhar as coisas. Amém? Então, por exemplo, a gente ora e a gente anseia por avivamento. Amém? Quantos aqui querem viver um avivamento? Quantos aqui querem ver a presença de Deus se manifeste de forma poderosa? Quantos aqui querem ver vidas sendo transformadas? Amém, glória a Deus. A gente sabe que no avivamento, se vocês forem ler a história dos avivamentos, existe mudança cultural, né? A gente ouviu falar de bares fechando, de casas de prostituição fechando, e muita coisa acontecendo que muda a cultura de um lugar. Mas, por exemplo, a Turquia, que foi a nação onde praticamente a maioria das igrejas que Paulo fundou foi na Turquia, um país que foi centro da expansão do evangelho, hoje possui apenas 200 mil evangélicos naquela nação. Mais, se eu não me engano, de 70% da Turquia é de muçulmanos. Ué, onde é que foi parar aquele poder, aqueles cristãos que estavam ali? Por que isso se perdeu durante os anos? A gente sabe de histórias de países que viveram grandes avivamentos, mas que, quando você vai ver hoje, teve um impacto naquela época. Vidas foram salvas, mas hoje se perdeu. Então, o avivamento, ele produz uma mudança, mas essa mudança não é o fim. Olha para quem está do seu lado e fala bem assim: a mudança cultural que um avivamento produz não é o fim. Amém? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. O objetivo final de Deus é livrar a humanidade do pecado. Esse é o objetivo final. Até mesmo as causas que o Evangelho nos orienta a batalhar, as causas que ele nos orienta a lutar, que é, por exemplo, a causa do órfão e da viúva, que é algo que Deus está restaurando nas igrejas nesses últimos tempos, é de que a igreja entenda o seu chamado para cuidar do órfão e da viúva. Até mesmo essa causa de ajudar pessoas a se livrarem das drogas e trazer uma transformação social no bairro que a igreja está inserida, também não é o fim. O objetivo de Deus
Até existe um ensino que é passado em alguns lugares sobre você alcançar todas as esferas da sociedade, governo, educação, artes, e você alcançar todas essas esferas. Mas a gente tem que entender que o objetivo de Deus não é fazer com que o mundo chegue no patamar de qualidade sem que Ele venha. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui com vocês. Mas às vezes a gente pensa que nós como cristãos dependemos do sistema mundial e que o objetivo de Deus é transformar esse sistema, é mudar as pessoas para poder as coisas ficarem legais. A educação, a saúde, tudo isso. E a gente pensa que as coisas vão melhorar, mas não vão. A Bíblia deixa claro que tudo vai piorar, até que venha o retorno de Jesus. As coisas vão piorar, a escuridão vai se tornar cada vez mais forte. O sistema mundial que é dominado pelo diabo, ele vai se expandir. Isso é algo que a gente pode, como igreja, até frear, sabe? Porque realmente é vontade de Deus que aconteça a mudança cultural onde a gente está inserida. Eu não estou dizendo aqui, já que tudo vai piorar, então largue de mão. Não vamos fazer assistencialismo, não vamos ajudar ninguém. Não é isso que eu estou falando. Até porque quando nós respondemos a esse chamado cultural, de nós influenciarmos a nossa sociedade, nós alcançamos vidas para Jesus. Amém? Quando você, como cristão, ajuda o necessitado, você está sendo resposta de Deus para ele. E você pode estar alcançando aquela pessoa. Quando você decide se posicionar na educação, na arte, nos negócios, e você entende que Deus te chamou para ser um empreendedor, é para que você possa alcançar pessoas nesse meio. Não é para que você pense que você vai mudar tudo, o sistema. Não vai. A sujeira vai continuar existindo, as coisas erradas vão continuar existindo. Vai continuar existindo falcatrua no meio do empreendedorismo. Né? Assinar contratos superfaturados, isso vai continuar existindo. Mas você, como cristão, vai ser exemplo para poder você alcançar outras pessoas. Então, é como se fosse uma missão de resgate. É como se Deus ele estivesse preparando um pelotão. Eu não sei se vocês já viram algum filme onde retrata um grupo de pessoas que foi sequestrado, sabe, por um grupo terrorista, alguma coisa assim. E aí, tem vários filmes assim na Netflix e outras plataformas, onde é montado um exército, um pelotão, para que esse pelotão faça uma missão de resgate. Então, o pelotão ele vai pegar as pessoas e sair daquele meio. O pelotão não vai para lá para poder mudar o ambiente. Eu vou chegar aqui, as pessoas estão aqui sequestradas, então eu vou fazer com que esse ambiente fique bom para elas e vou deixar elas aqui. Não, é para poder haver um resgate. Então, a sua missão como cristão, você possui uma missão de resgate. Amém? É o que a Bíblia chama de ministério da reconciliação. É nós fazemos o apelo às pessoas, como se fosse o próprio Deus. Reconciliem-se com Deus. Amém? É preciso estabelecer esse patamar. Porque às vezes a gente deixa com que as preocupações da vida e as coisas embacem a nossa vista. E a gente perca a perspectiva do que Deus está desenhando para a humanidade. Amém? Então, por exemplo, um país de primeiro mundo, como a Suíça, Noruega. Há uns dias atrás estava tendo uns eventos na Noruega, com um grupo que eu fiz parte, e eles estavam falando que lá é muito difícil você apresentar Jesus, porque as pessoas elas não têm falta de nada. Você chega na Noruega e tem lugares lá que cadeias que foram construídas são alugadas para empresas ou para escritórios, porque não tem preso lá. Lá, praticamente você não vê mendigo na rua, na Noruega. Então, é um país perfeito, vamos dizer assim. E aí o Theo Hayashi, que é um homem de Deus muito conhecido, ele falou que lá as pessoas elas falam assim, eu não preciso de Deus. Eu tenho saúde de qualidade, eu tenho dinheiro, eu vou para onde eu quero, eu compro o que eu quiser, e eu não preciso de Deus. E muitas vezes, em países que não são assim, as pessoas se aproximam de Deus justamente para ter isso.
para ter essas bênçãos, para ter um acesso à prosperidade, ser abençoado. Né? Muitas vezes a gente quer convencer as pessoas a buscar a Deus oferecendo isso. Rapaz, vá para a igreja, se você não for, não vai dar certo as suas coisas. Você tem que ir para que Deus abençoe seu trabalho, para que Deus abençoe sua família. E, novamente, Deus abençoa. Mas o objetivo principal não é esse. O fim não é esse. Então, o que acontece? Até nesses lugares, como a Noruega, países europeus que são de primeiro mundo, que tem um sistema sociopolítico show de bola, até nesses lugares as pessoas precisam de Jesus. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa captar. Olha o que fala em Efésios 1, no versículo 4. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Então, a nossa vida, ela deve ser para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Em Mateus capítulo 5 fala assim: brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam suas boas obras. Então, é como eu estou falando, nós precisamos sim termos boas obras, ajudarmos, sermos respostas de justiça no mundo. As pessoas que estão sofrendo de abuso, de tráfico sexual, pessoas que estão em situação de miséria, nós precisamos ser a resposta. Mas para que a luz brilhe através de nós e essas pessoas, elas encontrem salvação. Se você ajuda uma pessoa financeiramente, ajuda ela para que ela restabeleça sua vida, mas você não apresenta Jesus, ela morre e vai para o inferno. Amém? Ela morre e vai para o inferno. Então, novamente, o objetivo final de Deus é fazer com que as pessoas possam compreender o perdão dos pecados e elas possam ser salvas. Amém? Amém. Então, o que é que faz com que as nossas lentes fiquem embaçadas? Vamos lá. Primeira coisa, quem está anotando aí, eu sempre falo, traga caderno ou então abra um bloco de notas no celular para poder não esquecer. A primeira coisa que faz com que a nossa lente embace é preocupação. Essa é a primeira coisa. Lá em Mateus capítulo 13, nós temos a parábola do semeador. Quantos lembram da parábola do semeador? Que fala que o semeador foi colocando as sementes e fala sobre os terrenos onde a semente foi colocada. E uma dessas partes do capítulo 13 de Mateus fala: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, preocupação é algo que embaça a nossa lente. É algo que faz com que a gente perca de vista o que verdadeiramente importa. É quando nós estamos preocupados com as contas serem pagas e você não consegue prestar atenção na palavra, porque você está preocupado. Isso embaça a sua vista. É quando você pensa que você precisa, na força do seu braço, resolver algo e você deixa o ir para a igreja para depois. E você começa a negligenciar isso. Então, as preocupações e o engano das riquezas embaçam a nossa lente. A gente começa a ter uma visão muito terrena das coisas. E a gente passa a perder de vista o que realmente importa. Jesus contou uma história, que não é uma parábola, é uma história, do Lázaro e do jovem rico, que um foi para o seio de Abraão e outro foi para o inferno. E o que foi para o inferno, ele fala bem assim: por favor, envie anjos para que possam falar com os meus irmãos, para que eles possam entender e que eles não venham para esse mesmo lugar que eu estou. Esse homem rico que foi para o inferno, ele não tinha perspectiva, a lente dele estava embaçada. E ele viveu uma vida para esta vida. E quando a vida dele acabou, ele não tinha mais nada. Porque tudo que ele possuía,
o seu caráter, a sua identidade era ser rico. Por isso que ele não tem nome. O nome dele é Jovem Rico. Ele não tem nome porque a identidade dele era a riqueza. E no momento que isso é tirado, ele não tem nada e ele vai para o inferno. Perspectiva das coisas. Aí é onde eu quero juntar um pouco e fazer só uma pincelada. Eu não quero entrar aqui em assunto político nem nada disso. Mas eu quero fazer uma pincelada, porque nesse contexto onde estamos vivendo, a gente tem visto pessoas perdendo a perspectiva das coisas. E elas abrindo mão de relacionamentos por causa de querer defender candidato A ou B. E sabe, talvez essa pessoa que você tem brigado por conta disso, é uma pessoa que você deveria estar falando de Jesus. E depois que passar as eleições, essa pessoa não vai mais te ouvir. Porque você brigou com ela, você ofendeu ela, e agora se levantou um muro entre vocês dois. E você perdeu de perspectiva o que verdadeiramente importa. Que não é estabelecer, seja você pensar que A ou B vai ser melhor para o país, não é estabelecer um país bom, seu objetivo de vida. Claro, você tem que tomar suas escolhas, se posicionar, mas seu objetivo de vida é propagar a mensagem do Evangelho. É esse é o seu objetivo. E aí, enquanto eu estava escrevendo, o Senhor me fez uma pergunta. Se você tivesse gasto o tempo que você gastou nessas últimas 2 semanas defendendo o seu candidato para falar de Jesus, quantas pessoas você teria alcançado para Jesus? Se você defendesse, talvez com a mesma intensidade e rigor, o que você tem defendido para defender e falar de Jesus, quantas pessoas teriam sido alcançadas? Ou até mesmo sementes que teriam sido plantadas? Amém? Agora pega esse assunto e joga para lá. Não vamos deixar isso entrar não aqui hoje. Até porque a Bíblia fala que nosso dever como cristão é orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades e fazer o bem. Ele fala assim, se você fizer o bem, não espere o mal. Né? Isso está lá em Romanos. Amém? Em Efésios também. Quer dizer, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá. Versículo 1. Na verdade, eu acho que não precisa abrir, tá, gente? Não precisa abrir, não. Eu só queria citar aqui mesmo, que nesse versículo, você pode anotar para ver depois, mas fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Amém? Por isso, seja A ou B, ore para que seja salvo. Amém? Pronto, recado dado. A primeira coisa que faz com que a gente perca a visão, que nossa visão fique embaçada, é preocupação. A segunda, repita comigo, a segunda. Doutrinas erradas. É a segunda coisa que faz com que a gente perca de vista a perspectiva que Deus tem para nós. Vamos para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Agora pode abrir mesmo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Essa é a segunda coisa que faz com que a nossa vista fique embaçada. São doutrinas erradas. Versículo 1 fala, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Repita comigo, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, o que faz com que a gente perca, com que a nossa vista, a nossa lente embace, são doutrinas erradas. É quando você se expõe a ensinos que distorcem a palavra de Deus. E nós temos visto muito isso ultimamente. Ensinos distorcendo a palavra de Deus. Igrejas e pastores torcendo a verdade para que suas igrejas fiquem mais cheias.
Igreja cheia não é sinônimo de palavra sendo pregada. Se o pastor Jairzinho quisesse encher a igreja, simplesmente, bastava que ele ficasse falando todos os domingos sobre prosperidade, dinheiro e avanço e crescimento. Não precisa, ele não ensinaria vocês a verdade, exortaria vocês, corrigiria vocês. Ele não falaria para a gente coisas que a gente precisa ouvir. Ele falaria aquilo que a gente iria querer ouvir, as pessoas iriam querer ouvir. E esse lugar iria encher rapidinho. Rapidinho. Então, o próprio Jesus, quando ele falou no Sermão do Monte, palavras duras, a palavra disse que a multidão deixou. Então, casa cheia não significa que a palavra está sendo pregada. Mas também pode ser que a palavra esteja sendo pregada e a casa esteja cheia. Mas quando Jesus viu essa multidão indo embora, ele olhou para os discípulos e falou: vocês querem ir também? Então ele não ficou adulando ninguém. A verdade tem que ser dita, mesmo que ela doa. Em amor, mas tem que ser dita. Então, quando a gente vai e ouve mensagens, ensinamentos errados, doutrinas enganosas, nossa vista, nossa lente fica embaçada. E olha o que fala mais à frente, quando eu li aqui, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Então, não basta simplesmente nós crermos, mas também precisamos conhecer. Não basta nós crermos em Jesus, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Ler livros que são escritos por homens de Deus. E cada vez que você lê um livro, você lê a palavra, você se expõe a ela, é como se Deus pegasse o paninho do óculos e Ele passasse na sua lente, para que ela desembasse. Quantas vezes eu não estava começando a perder de vista as coisas de Deus, e quando eu decidi me expor à palavra, a ficha caiu. Sabe? Às vezes no dia a dia a gente vai se deixando preocupar, ficar estressado, aí a gente pega e é ríspido em uma palavra, em uma resposta a um familiar nosso. A gente fica olhando demais para os defeitos do nosso familiar, e a gente deixa com que a nossa lente, que a gente enxerga ele, seja uma lente terrena, uma lente que não é a lente que Deus tem para nós. A Bíblia fala que que nós como cristãos não consideramos mais ninguém do ponto de vista humano. Então nós precisamos enxergar as pessoas com o mesmo olhar de graça que Jesus nos enxergou. Às vezes a gente quer tratar as pessoas com merecimento, quando nós somos tratados por Deus com graça e não com merecimento. Porque se Deus fosse nos dar o que a gente merece, eu falo que eu mesmo nem estava mais vivo. Já tinha sofrido o juízo de Deus, porque já fiz muita besteira. Mas Deus, Ele é gracioso comigo, porque eu não seria com aqueles que erram comigo. Então isso é desembaçar a lente. É a gente passar a viver em amor. É passar a expressarmos Cristo em nossa vida. Amém? E a última pergunta, quer dizer, ainda tem mais um ponto aqui. A primeira coisa que embaça a nossa lente é preocupação. A segunda são doutrinas erradas. E a terceira é o pecado. Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12, fala bem assim: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Ser embrutecido pelo pecado, a palavra embrutecido é se tornar teimoso. Conforme a gente vai abrindo mão de alguns princípios da palavra, a gente vai se tornando teimoso, né? Cabeça dura. Então, que nenhum de nós sejamos embrutecidos pelo engano, pela desilusão, pela falsa impressão que o pecado nos dá. Então, é isso que faz com que a nossa vista fique embaçada. Mas sabe que tem algo aqui, nesse texto,
que me chamou a atenção, que fala bem assim: pelo contrário, no versículo 12, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Valorize aquelas pessoas à sua volta que te exortam. Valorize aquelas pessoas que, quando chegam para você, seu pastor, seu líder, que chega para você e fala: cadê você, rapaz? Por que não foi para a igreja? Ou então que fala: rapaz, mude isso, rapaz, repense isso. Você devia ajustar isso na sua vida. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Valorize essas pessoas que te exortam, porque isso mostra que essa pessoa te ama e ela quer seu bem. Amém? Então, como é que a gente faz para desembaçar? Repita comigo: desembaçar. Desembaçar. Mais uma vez: desembaçar. Desembaçar. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, fazendo o que a gente está fazendo aqui, que é se expondo à palavra de Deus. Quando a gente se expõe à palavra de Deus, ela desembaça. Você sabe que a palavra embaçado significa sem brilho? É isso que significa a palavra embaçado. É algo que não tem brilho. Só que Salmos capítulo 19 vai falar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela desembaça a nossa lente. Amém? 2 Timóteo, no capítulo 3, vai falar: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Você que tem filho pequeno, ensine a ele a palavra de Deus, porque isso vai ser como um anzol na boca dele. Escute o que eu estou dizendo. O que é isso? É às vezes o ensinamento de uma mãe e de um pai, que naquele último momento onde o filho está prestes a fazer uma burrada, que vem o anzol e puxa, que ele lembra do que a mãe falou, do que o pai falou. Então ensine seus filhos a palavra de Deus. Amém? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda escritura, nós conhecemos essa mensagem, né, esse versículo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Conectando com tudo que eu tenho falado aqui. Então, nós precisamos nos expor à palavra de Deus para que ensinos e doutrinas de demônios não entrem em nossa mente. Porque quando a gente se expõe a ensinos verdadeiros da palavra, a gente lê a Bíblia, a gente passa tempo nos debruçando nas Escrituras, a gente blinda a nossa mente. Uma coisa que meu pai já me falou uma vez, que eu não sabia sobre os banqueiros, né? Que aquelas pessoas que elas verificam se a nota é falsa ou se ela é verdadeira. A pessoa que ela sabe verificar se uma nota é falsa ou se ela é verdadeira, ela passa a vida dela estudando a nota verdadeira. Ela não estuda as falsas, porque sempre vai surgir um método novo. Mas se ela sabe a textura, o traço, como é certinho cada pigmento da verdadeira, tudo que sair do padrão, ela entende que é falso. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você passa a entender o que é verdadeiro. E qualquer ensinamento que você ouça, você fala: epa, isso aí está estranho. Você já sabe que tem coisa de errado. Então, precisamos nos expor à palavra de Deus. Sobre o problema da preocupação, que é algo que embaça a nossa lente, a palavra de Deus fala em Mateus 6. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Tem alguém preocupado com a segunda-feira amanhã aqui? Não se preocupe com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, lide com hoje. O que é que tem hoje para resolver? Eu resolvo hoje. Tem algo que é só para resolver sexta-feira? Não precisa se consumir de preocupação até sexta-feira. Confia em Deus, coloca diante dele e faz o que precisa ser feito. Amém? Então a palavra nos orienta. Por exemplo, Salmos capítulo 37, 25 fala: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos
mendigando o pão. Mais uma vez, a palavra de Deus desembaçando a nossa vista quanto à preocupação. Sabe? E, novamente, isso volta para aquele conceito que eu estava falando de sociedade, política, dessas coisas. Que não importa o cenário em que a gente se veja, seja um cenário de perseguição, de guerra, de fome, de miséria, a palavra diz: o justo não irá passar necessidade, e sua descendência não irá mendigar o pão. E eu estava conversando com o pessoal lá embaixo, com o Marquinhos, eu estava conversando com o Nayan também, antes de começar o culto, que se você coloca a sua perspectiva em um governante, pensando que, se tal governante assumir, eu vou passar necessidade, significa que a sua confiança está no governante, não está em Deus. Ou então, se tal governante assumir, as coisas vão dar certo na minha vida e eu vou prosperar, a sua confiança está no governante e não em Deus. A nossa confiança deve estar em Deus. Amém? E vou até citar algo que minha namorada me falou, Bruna, que para mim me fez abrir os olhos também. A capacidade de sobrevivência e de... Eu estou parafraseando porque eu não lembro, tá? Certinho assim as palavras. Mas a capacidade da sobrevivência e da atuação da igreja não está no seu governante. A igreja, em sua essência, não depende disso. O poder que sustenta a igreja vem de Deus. Amém? A bichinha tá ficando, né? Tá afiada. Então, em Atos, por exemplo, capítulo 17, fala bem assim, ó: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois, olha isso, nobreza. O que é nobreza nesse contexto aqui? Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo que era falado era assim mesmo. Ou seja, quando você for para casa, veja se o que eu estou pregando é verdade. Sabe? A gente, como cristão, precisa desenvolver essa independência doutrinária, de buscar na palavra de Deus a verdade. Uma vez eu vi o pastor Anderson Silva, ele colocou uma imagem lá de Jesus, da Bíblia, assim, e ele colocou umas frases de Karl Marx. E ele colocou uns versículos, como se fosse, realmente, ele postou lá e botou: amém, igreja? E um monte de gente começou a colocar: isso mesmo, a palavra de Deus é uma bênção. E ele ficou abismado, porque até pastores que ele tinha na rede social comentaram, achando que era verdade. Ele falou: gente, vocês precisam sair da dependência, sabe, de só estar recebendo o que outras pessoas pesquisam e estudam da palavra. Às vezes, né, até o nosso pastor brinca com a gente: amém, igreja? Aí a igreja: amém. Ele fala: amém nada. Eu já caí às vezes nessa coisa, né? Aí fica com a cara de palhaço assim. Entendeu? Mas a gente precisa sair dessa dependência. Porque se eu estou falando algo aqui que é contrário à palavra de Deus, vocês precisam saber. Entendeu? Desenvolver isso. Amém? A palavra de Deus, ela é o nosso manual. Ela nos apresenta a forma correta de compreendermos a realidade na qual vivemos. Amém? Vamos ficar de pé? Eu espero ter conseguido trazer